Boa noite a todos. Estamos aqui verificando rapidinho se está tudo certo. Vamos apenas dar uns 2 minutos aí para o pessoal poder estar entrando e acompanhando a nossa transmissão pela Casa Espírita Allan Kardec. Então, que a espiritualidade amiga, que nosso Mestre Jesus possa nos acompanhar, possa nos envolver na noite de hoje, a todos, né? Então, é a primeira vez aqui que a gente faz a transmissão pelo Facebook, então espero que esteja tudo certo. Então vamos lá fazer a nossa prece para darmos início aos trabalhos da noite. Que possamos levar os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao qual agradecemos por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que possam chegar ao lar de cada um de vocês, a cada um que esteja assistindo ou que venha assistir essa palestra, as nossas melhores vibrações, bem como o auxílio da espiritualidade amiga. Agradecemos também a Dalva, aos trabalhadores da Casa Espírita Allan Kardec pelo convite, ao qual dedicamos esta palestra no fortalecimento dos trabalhos, das equipes espirituais, que com certeza continuam o trabalho auxiliando a muitos. A todos os frequentadores da Casa Espírita, aos trabalhadores, aos assistidos e aos espíritos amigos que por lá se encontram. Sabemos que nesse momento de pandemia, de distanciamento social, de isolamento, ainda mais a espiritualidade se encontra em trabalhos intensos de auxílio, de resgate, de muito amor. Então que as nossas vibrações cheguem até eles também, porque através disso estarão nos auxiliando. E hoje nós gostaríamos de abordar um tema de grande importância, em especial nesse momento atual de incerteza, de apreensão, onde as pessoas se encontram mais distanciadas da sociedade, dos seus, algumas mesmo isoladas do convívio comum, sentindo-se sozinhas. E o recurso da prece, que é o tema da palestra de hoje, né, a necessidade da prece, se faz imprescindível a acalentar os corações, consolar, amparar, fortalecer. E de alguma forma, para nós que buscamos entender esse contato entre nós encarnados e o plano espiritual, com os espíritos, né? Em especial os espíritos amigos, livra-nos da solidão física, saber que nós nunca estamos sozinhos e desamparados. Entender o funcionamento da prece, a sua eficácia, é ponto-chave para a nossa caminhada. Nunca vimos as casas de orações tão vazias, né? Muitas delas fechadas, mesmo porque o bom senso e as autoridades assim estão orientando. Porém, nós também nunca vimos tantas pessoas orando em seus lares, sozinhas ou em grupo, em horários combinados ou não, utilizando-se de ferramentas novas, ferramentas digitais, as lives, os estudos online, pelo auxílio de nós mesmos e de tantos aí que também se encontram em dificuldade. Mas nós já paramos para pensar no real significado da prece nas nossas vidas? Se ela realmente funciona, como devemos fazê-la, se chega àqueles ao qual enviamos, né? Então, apesar de vermos esse aumento, ele ainda é um recurso muito negligenciado. Nós não damos a devida importância, o devido valor, mesmo porque muitas vezes ainda nós não compreendemos. E no Evangelho já nos explica, né, que renunciar a alguém
A prece é negar a bondade de Deus e recusar para si essa assistência, bem como para com os outros, é abrir mão do bem que podemos lhe fazer. Olha que profundo esse ensinamento. Então, se deixarmos de utilizar a prece, é negar o auxílio da espiritualidade nas nossas vidas e deixar de ajudar aqueles que precisam. Então, para formalizar uma pergunta aí, né? Vale a pena nos valermos da prece? Sempre quando nós vamos penetrar em um campo novo, em um trabalho novo, em uma atividade desconhecida, nós primeiro devemos pesquisar, né? Perguntar sobre essa atividade, para ver se nos convém fazer, né? Se convém trabalhar naquilo, se convém entrarmos naquele novo campo. Nós podemos fazer o mesmo com a prece. Então, quem é o modelo, né? Quem é o guia mais seguro para nos conduzir nesse caminho de entendimento espiritual? E conforme os espíritos nos respondem no Livro dos Espíritos, na questão 625, lá é dito que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para nos servir de guia e modelo. Então, se ele é o nosso guia, o modelo perfeito, né? Esse modelo ele se utilizava da prece, ele orava. E aqui nós vamos dar alguns exemplos, né, de momentos em que nosso mestre Jesus ele se utilizava, ele recorria à prece. E então, a partir disso, né, nós poderemos entender se realmente é importante. Então, na passagem de Lucas, né, naqueles dias, Jesus ele foi para o monte fazer orações e passou a noite a orar a Deus. Quando nasceu o dia, convocou os discípulos, escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Então, antes, no momento da escolha ali, ele estava conectado, né? No momento da confissão de Pedro, e aconteceu que, estando ele orando sozinho, reuniu-se a eles os discípulos. Então, Jesus estava orando e juntaram-se os discípulos a eles, e ele perguntou-lhes: que dizem as multidões que sou, né? E pergunta a Pedro: e você, né? E vós, que dizes quem dizes que sou? E Pedro vira para ele, toma a palavra e diz: o Cristo de Deus. Esse é no Evangelho de Lucas. Naquele momento bastante famoso da transfiguração, onde Jesus se ilumina, né? Estava Jesus levando consigo Pedro, João e Tiago, e Jesus sobe ao monte para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto modificou-se, suas vestes se tornaram luminosas, numa brancura, né? Fulgurante, e 2 homens conversavam com ele, que eram Elias e Moisés, os quais, aparecendo rodeados de glória, falavam da sua morte, que ia acontecer em Jerusalém. Surgiu uma nuvem que os cobriu, e da nuvem veio uma voz que disse: este é meu filho predileto, escutai-o. Então, naquele momento da transfiguração, Jesus subiu ao monte a orar. Tem a parte também da transmissão da oração, né? Quando ele nos passa aquela oração mais bela da nossa existência, que é o Pai Nosso. E aconteceu que Jesus estava orando em alguns lugares. Quando acabou, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. E Jesus disse a eles, né? Quando orardes, dizei, né? Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11 também. Jesus no Monte das Oliveiras, né, um pouco antes ali de ele ser, dos momentos em que antecedem ele ser preso e levado ao Calvário, Jesus saiu, então, e foi como de costume para o Monte das Oliveiras para orar, e os discípulos seguiram com ele. E quando ele chegou ao local, né, disse aos discípulos: orai para que não entres em tentação. Então depois ele se afasta deles, e naquele momento ele está antecedendo a sua prisão. E aí ele pergunta para os discípulos, né? Por que dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E tem a oração mais famosa de Jesus, né? No momento da sua crucificação, que ele diz, né? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, alguns desses exemplos aí nos mostrando que Jesus, né? Também se valia da prece. E isso nos leva a uma reflexão muito maior. Se Jesus, o único perfeito que por aqui passou, o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, ele se valeu da prece em diversos momentos, por que nós, espíritos imperfeitos, em aprendizados, necessitados que somos, não nos utilizaremos dela também?
Aí fazemos a pergunta, e o que consiste a prece, né? Também chamada de oração, de adoração. No Livro dos Espíritos, na questão 649, lá Allan Kardec, através da espiritualidade, nos diz que é a elevação dos nossos pensamentos a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima de Deus. Então nós temos a nossa alma, nosso espírito aproximado do Criador. Então a prece ela é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Olha que interessante. Se nos aproximamos e nos colocamos em comunicação com o Pai, nós vamos buscar as informações diretas da fonte, né? Beber da água límpida, da água pura. Junto daquele que sabe o que é melhor para cada um de nós e daquilo que nós realmente precisamos. Então, a oração é isso, é conexão com Deus, com o Pai, com a criação, com o que tem de melhor. Lembremos do ensinamento que diz, né, que nós estamos onde estão os nossos pensamentos. O meu tesouro está onde está meu coração. Então, quando nós levamos o pensamento, nós estamos lá, né? Nos remete àquele ditado, estar de corpo presente, mas o pensamento onde está, né? Se estamos aqui, mas o pensamento está lá, nós estamos lá. Portanto, a oração é essa conexão, onde nós entramos em sintonia com a espiritualidade superior, que vai nos tirar de onde nós temos habitado, né? Às vezes, muitas vezes no material, ainda com pensamentos impuros, menores, com coisas passageiras, mas quando nos conectamos ao alto, nós saímos disso, transcendemos da matéria e vamos direto lá com o Criador. Saímos desses pensamentos do mundo, das preocupações de encarnado, e ali nós podemos sentir essas instruções. Nós podemos receber a orientação, podemos angariar a força para o nosso espírito, que realmente é o nosso maior objetivo aqui na Terra, né? A elevação e o aprendizado do nosso espírito. Então deixamos as coisas que não têm importância para receber da fonte pura aquilo que vai fortalecer para a nossa caminhada de transformação, de renovação, de auxílio, de caminhada no bem. Então a prece ela possui a finalidade de louvar, né? Glorificar, exaltar. Muitas vezes agradecemos e outras pedimos, né? Temos como maior exemplo também a oração do Pai Nosso, que possui esses três pontos de louvor, agradecer e pedindo. Mas, infelizmente, na maior parte das vezes, nós apenas pedimos, só queremos para nós. E com qual finalidade, né? Para que nós oramos? Então, através dela, nós abrimos a nossa alma e apresentamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas necessidades a Deus. Nos colocamos na mão dele, né? Seja feita a vossa vontade. Entre a minha vontade e a dele, que seja feita a vontade dele, porque ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. A prece ela não muda nosso destino, ela não opera milagres no sentido que nós entendemos de milagres, mas ela nos auxilia nas causas dos efeitos produzidos antes, né? Ou, na verdade, ela nos auxilia nos efeitos produzidos pela causa, né? Nós geramos uma causa lá para trás, ou geramos uma causa nesse momento, e auxilia a nós conseguirmos lidar e passar pelos efeitos produzidos, né? Então ela ameniza, ajuda a tomar a melhor resolução, dá forças para enfrentarmos as vicissitudes que são decorrentes das nossas imperfeições de espíritos aí que ainda estamos do meio para baixo num plano de provas e expiações. Mas infelizmente nós somos imediatistas e um tanto quanto egoístas também. Queremos que as nossas dificuldades desapareçam como num passe de mágica, né? A gente faz uma prece querendo que o problema saia, nós queremos aquele milagre que na verdade entendemos que hoje não existe. Existe sim milagres, né? Coisas maravilhosas acontecendo, mas não são passes de mágica que Deus, por causa que eu orei com fervor, ele vai tirar a minha dificuldade. Não, são obedecendo às leis da natureza, conforme merecimento, conforme aquilo também seja bom para nós, né? Deus ele não pode ser imparcial, de certo modo até injusto de me tirar de uma dificuldade que eu precisava passar. Então, quando nós entendemos essa justiça de Deus e a lei de causa e efeito, nós vamos começar a compreender os pontos em que nós podemos atuar aí, não derrogando essas leis de Deus.
Então, muitas vezes nós não sabemos pedir e muito menos o que pedir em nossas preces. E temos dificuldade, muita dificuldade em agradecer, em especial aquilo que nós não concordamos. Então, como nós vamos agradecer uma coisa que eu acredito não ser bom para mim, em especial aquilo que não é bom para mim é aquilo que está afetando o nosso dia a dia. E os Espíritos nos dizem, né, que deveríamos até agradecer pela nossa dificuldade, pois hoje, né, nós temos condição de entender que elas são os métodos pedagógicos, né, os métodos de ensino que a espiritualidade superior se utiliza, né, essas dificuldades na nossa caminhada, que vão nos ajudar a andar por um caminho melhor, a conseguirmos aprender aquilo que nós não conseguíamos aprender pelo amor. Existe o aprender pela dor, né? Estamos andando num caminho totalmente diverso daquele que deveríamos. Vem uma dificuldade e faz com que a gente volte para o caminho certo. E como orar? Existe uma forma, um roteiro? Lembremos, né, que orar é do coração. Porém, existem alguns pontos importantes que nós devemos entender, né? E ali, o Evangelho nos explica que quando nós formos orar, não podemos nos pôr em evidência, né? Precisamos, vamos dizer assim, orar como os hipócritas nas sinagogas, né? Que falavam da boca para fora, queriam aparecer com aquela multiplicidade de palavras no meio das ruas, na frente dos templos, mas na verdade a oração é no coração, é no secreto, ali onde nós vamos realmente conectar e receber tudo aquilo. E a espiritualidade orienta também, né, que nós não podemos ficar pedindo muito nas nossas preces, né? Mas não é o tanto de palavra, rezar um rosário, um terço inteiro, fazer uma oração belíssima que vai contar, mas sim aquilo que nós temos necessidade, né? Deus, ele sabe daquilo que nós precisamos mesmo antes de pedirmos. Não é essa multiplicidade que vai fazer com que haja efeito, e sim a sinceridade dela saindo do nosso coração. No Evangelho de Marcos já nos diz, né, que quando nos apresentarmos para orar, se nós tivermos qualquer coisa contra alguém, né, devemos perdoar, a fim de que Deus, nosso Pai que estás no céu, também nos perdoe. E o que isso significa, né? A prece ela não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo aquele sentimento contrário à caridade e ao amor. Então, se queremos ser perdoados, se queremos ser auxiliados, tiremos essas mágoas, esses rancores, né? O Pai Nosso já diz isso para nós. Orai com humildade, como aquele exemplo da parábola do publicano, que ele orava com humildade, e o publicano, por ser um cobrador de impostos, ele era visto como um homem de má vida, um homem que se, vamos dizer assim, aproveitava dos outros. E ele orava com humildade, eu não sou digno nem de estar aqui, né? E existia o fariseu, que era o doutor da lei, que falava nas sinagogas, e ele, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu rezo, eu faço, aconteço, com aquele orgulho exaltado, né? Então, a prece que realmente ela é agradável, ela realmente chega, é aquela que nós não nos focamos, né, nas nossas qualidades, nós não nos comparamos com os outros, né, mas aquela que realmente olhamos para dentro de nós, em especial olhando aqueles pontos que ainda nós precisamos corrigir, né? Então, essa humildade é fundamental, né? A humildade é aquele sentimento que nos nivela, que nos faz abaixar de cima do nosso pedestal e que permite com que os outros acessem, nos deem conselhos, nos auxiliem, porque quando nós achamos que nós somos perfeitos, que estamos lá em cima, né, dificilmente nós receberemos ou deixaremos entrar as boas intuições, os conselhos, mudar uma perspectiva. E a prece ela precisa ser inteligível, né? Precisamos entender o que está sendo falado, o sentido, porque o que vale é o pensamento que nela está inserido. Então ela tem que tocar o nosso coração. E se eu não estou entendendo, ela toca o coração? Então, por exemplo, eu vou fazer uma prece aqui agora para vocês, em latim. Quantos de nós sabem falar latim? Será que essa prece, por mais que ela tenha um som bonito, será que ela vai estar tocando realmente o coração? Será que tem como sentir ela? E Paulo, em Carta aos Coríntios, ele diz para nós: se eu não entender o que significa as palavras, eu serei um bárbaro
para aquele a quem falo, e aquele que me fala será um bárbaro para mim. Então, se a pessoa não entende o que eu estou falando, eu sou um bárbaro para ele. Se ele fala e eu não entendo, para mim não está valendo de nada o que ele está falando também. Portanto, aqui nós falamos de como orar, né? Qual seria a forma adequada. Mas se eu fizer tudo isso, seguir a risca do jeito que for falado, ela vai funcionar? E para isso nós precisamos entender alguns pontos. Que existem, né, no universo leis divinas, eternas, perfeitas, imutáveis, que não podem ser derrogadas, né, quebradas, mudadas. Uma delas é a lei de causa e efeito, outra a lei do progresso, a lei do amor, a justiça, e por assim adiante, né? Diversas leis que regem todo o cosmos que serve aqui na Terra, no plano espiritual, outros planos do universo, outros planetas, outros mundos. Deus, ele é conhecedor de nós e sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes aquilo que nós queremos não atende a esses requisitos ou estaria fora das leis divinas ou do nosso plano de aprendizado. Ou mesmo não seria o mais adequado para nós. Então Deus é como se fosse aquele pai que recusa a vontade de um filho, quando sabe que aquilo que queremos, poderia prejudicar-nos. Porém, Marcos, o evangelista, ele escreveu no capítulo 11 do seu evangelho, que seja o que for que peçais na prece, crede e o obtereis, e vos será concedido aquilo que pedires. Mas não da forma que nós imaginamos, né? Se pedir com confiança, concederá sempre Deus coragem, paciência, resignação. Isso é saber pedir. O que pode ser dado para mim? Ele pode tirar da minha frente o problema? Não, mas ele pode me dar forças para superar esses problemas. Resignação de aceitar tudo isso. Paciência para enfrentar as dificuldades. Então tem aquela passagem do Evangelho que dá o exemplo do homem no deserto, né? Aquela pessoa está exaurida das suas forças, morrendo de sede, não tem mais ânimo para continuar a sua caminhada, sem nada para comer, sem nada para beber. Aí ele para, ele firma seu pensamento e pede auxílio para o alto, né? Fala, Deus me ajude, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo mais. E naquele momento em que ele se conecta, ele dá uma respirada, vem uma vozinha na cabeça dele e fala, olha, reúne suas forças e passa esse último monte aqui, essa última duna. Ele fala, será, né? Mas ele vai junto e vai rastejando. Quando chega no topo da duna lá, ele olha lá para baixo, o que tinha? Um oásis. Água, sombra, comida. E aí ele para, né? Se ele não tem fé, o que ele fala? Que sorte a minha. Oh, como eu fui inteligente de ter esse pensamento para conseguir chegar. Se ele tem fé, ele vai falar, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por ter me dado esse auxílio, por ter me dado essa intuição. Então, aqueles que têm fé recebem esse conselho, essa intuição da melhor resolução. E aí nós nos perguntamos, mas por que os espíritos, eles não dizem claramente? E aí vem aquela frase, ajuda-te e o céu te ajudará. Faça a tua parte e a espiritualidade vai fazer a dela. Onde estaria o nosso mérito se eles fizessem tudo por nós? Como aquela passagem do anjo de Tobias, né? Que ele só se fez presente no final da jornada lá, mas que teve amparando em todo o caminho, né? Isso aí vai nos fazer com que nós provemos a nossa confiança e a nossa submissão à vontade de Deus. Então, através da prece, nós nos comunicamos com a espiritualidade superior, com os mensageiros de Deus, que vão nos auxiliar, se assim for permitido, né? Pelo Pai, porque só acontece alguma coisa com a permissão de Deus, né? Somente se for da vontade de Deus. Se assim for bom para nós, aos quais nós rogamos, né? Por nós, muitas vezes por alguém que seja desencarnado ou encarnado. Lembrando que a prece, ela sempre deve ser para pedir coisas boas e dirigida aos bons espíritos, senão não é prece. Prece é pedir com amor, né? E os efeitos da prece, eles são tangíveis, né? Lembrando que tudo no universo é energia. Então nós fazemos a prece com vontade e ela, através do fluido cósmico universal, que é esse princípio elementar que está em todo o universo, preenchendo cada espacinho vazio, né? A prece ela é dirigida aonde nós queremos que ela chegue.
dependendo, né, da nossa vontade, do nosso pensamento, quanto maior for, quanto mais intenso for essa vontade e esse pensamento, com mais intensidade vai chegar lá no alvo. Por exemplo, como se nós atirássemos uma pedra na água, aquelas ondinhas, né, são como se fosse aquela, quanto mais forte eu atiro, mais as ondinhas vão chegar para frente atingindo aquele a quem eu dirijo as minhas preces. Mas graças a Deus a espiritualidade, quando a força não é tão assim, e há necessidade, eles dão um complementinho aí para nos ajudar. Então, mostrando esse efeito, né, essa ação, vai cair naquela teoria mística da prece, do maravilhoso, né? Então, através da prece, nós adquirimos o concurso, né, a inspiração dos bons espíritos, como lá na Duna, né? E a força moral para vencer as nossas dificuldades, a nos desviar dos males, né, que nós adquirimos pelas nossas próprias faltas, erramos, sofremos as consequências, mas pela misericórdia divina, né, às vezes nós temos esse auxílio para conseguir passar pelos efeitos das nossas causas. Faltas essas, né, que nós pouparíamos e muito se trabalhássemos com mais sabedoria, com mais prudência, respeitando as leis de Deus, né, agindo com amor. E lembrando que a espiritualidade ela não afasta esse mal de nós, não tira o mal da gente, mas ele nos desvia o pensamento do mal que nós podíamos estar gerando, do caminho errado que nós podíamos estar tomando, das boas resoluções que nós podemos estar fazendo para conseguir minimizar todos esses efeitos. E por livre-arbítrio, né, outra lei divina que todos nós, encarnados e desencarnados, temos, nós escolhemos as nossas atitudes, o qual nos dá a responsabilidade, consequência e mérito dos nossos próprios atos. Aí também a aplicação do pedir e obtereis, né? Quando nós pedimos, nós recebemos, mas desde que de acordo com tudo isso que está sendo falado. Então, o poder da prece ele está no pensamento da gente, independente da palavra que nós dizemos, né? Se nós desejamos com força, ela é, ela é emanada, né? Não precisa ter um lugar específico, porém, se é dentro do recolhimento, no momento em que nós podemos estar mais concentrados, ela vai funcionar um pouco melhor. Independente do momento, da hora, com quem nós estamos, sozinho ou não, mas se for juntos, todos desejando, pedindo e sentindo a mesma coisa, com certeza também terá um valor maior, né? Terá um efeito um pouco mais forte, porque imaginemos nós na casa de oração, nesse momento aqui em que nós estamos, na prece, nos bons pensamentos, o tanto de coisas boas que envolvem a cada um de nós. Então a nossa prece ela pode ser um rosário, ler a Bíblia inteira, mas muitas vezes se nós pararmos ali e falarmos do fundo do nosso coração, Pai, me ajude, do sentimento de dentro, com amor, com humildade, ela vai ser muito mais valiosa. Lembrando, né, que nesse mundo material, onde com pouca fé, né, muitas vezes desacreditando das coisas do alto, mesmo a ciência ela já tem diversos estudos, trabalhos científicos, exames, tomografia, ressonância, demonstrando toda essa eficácia, os efeitos da prece, né? Então nós estamos no mundo material onde, igual São Tomé, nós temos que ver para crer, né? Então está sendo provado também tudo isso, está sendo mostrado para cada um de nós. A prece auxiliando no nosso sistema imunológico, fortalecendo o combate de doença, trabalho de células aí que estão em desenvolvimento ruim. Nós temos diversos exemplos de pessoas que através da fé, né, não esquecendo também da parte médica, mas vamos dizer, uma contribuição, um conjunto, né, a cura física através dos remédios da carne e a cura do espírito através da renovação, da transformação íntima, da fé, da conexão com o alto, né, vai melhorando, dando ânimo, facilitando aí nos resultados para a recuperação. Recuperação que muitas vezes também entendemos, né? Que o importante é a salvação do nosso espírito, né? Não somente a cura física. Então, muitas vezes a cura ela está nos aprendizados que toda dificuldade traz para nós. E só a título de curiosidade, né? Existem alguns trabalhos que mostram, né? Tem aquele escritor japonês, Masaru Emoto, que ele faz fotografias da molécula de água em diversas condições. Então,
Uma molécula de água em oração, ela tem uma conformação maravilhosa. Se você tiver uma molécula de água de um rio poluído, ela é totalmente mais alterada, mais irregular. Então, ele fotografa com um som, uma música agradável, e fotografa a molécula de água num som mais conturbado. Então pensemos, né? Nosso corpo constituído de 60% de água, 70% de água. Se estamos em equilíbrio, em prece, em sintonia e harmonia, como essa energia, como essa organização celular pode ser alterada e melhorada? Então, só para constar sobre essa energia e seus efeitos também, né, nós vemos aquela brincadeira de criança. Pega duas plantinhas, né? Para uma delas eu falo, ai, plantinha linda, você cresce, eu te amo, e para outra você fala, feia, chata, boba. Aquela que foi falado palavras bonitas, ela cresce, floresce, produz, verde, bonita, e a outra murcha, chega até a morrer. Então, uma simples palavra, né? Imaginemos a prece em comunicação com a espiritualidade maior, né? Olha que recurso fundamental em nossas vidas. Espíritos encarnados que somos em um plano de provas e expiações onde o mal prevalece, de dificuldades, onde nós temos possibilidades incríveis de auxílio. Deveria ser a primeira coisa que nós fazemos na hora que levantamos, né, agradecendo pela noite que tivemos, pelo dia que teremos, pedindo auxílio, nosso anjo da guarda que está 24 horas com a gente ao nosso lado, né, que possa nos intuir, bem como na hora de dormir, que é o momento em que o nosso espírito ele está um pouco mais desprendido do nosso corpo, né, para que estejamos bem acompanhados, realizando bons trabalhos, né? Essa é a orientação da espiritualidade para nós. E aprendamos a orar com o coração, né? Com humildade, se colocando aos pés de Deus, santificando até mesmo as nossas dificuldades, que sabemos hoje que são para o nosso bem. Saibamos pedir, em especial o amparo, a indulgência, a misericórdia, as coisas realmente necessárias, as virtudes fundamentais, paciência, resignação, a fé, a fidelidade a Deus, que sabe daquilo que nós precisamos. Não nos esqueçamos também, né, da possibilidade imensa que a oração ela nos abre de caridade. Se nós não podemos doar, não podemos nesse momento estar num trabalho ativo, a prece é recurso fundamental de demonstração de amor, levando aos necessitados, encarnados ou desencarnados, todo aquilo de melhor que nós podemos mesmo à distância. Aproveitemos da prece nesse momento de reclusão e de grande necessidade para nossa transformação íntima, para auxílio de tantos que sofrem, para os nossos governantes, para que, independente de partido, de quem seja, eles tomem as melhores decisões na condução de nós, espíritos, de nós encarnados, o meu presidente, o meu prefeito, o governador, o dirigente, a todos aqueles que de alguma forma estão decidindo pelos demais, que eles recebam o nosso carinho para que a espiritualidade amiga auxilie eles também nas melhores decisões. Uma prece pela nossa cidade, pelo nosso planeta. E não nos esqueçamos da espiritualidade, que também precisa das preces de cada um de nós para ajudar a nós mesmos. Prece, fonte de luz, de amor e de caridade. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que essas palavras, que essas preces, que esse amor cheguem a cada um de vocês. Que assim seja.